Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sexta-feira, 21 de junho, isso mesmo. Um bom final de semana para você. Já tivemos uma semana muito intensa e graças a Deus pela sua audiência nesse programa do podcast Bíblia na Mesa, o seu devocional semanal, diário e sempre uma palavra fresquinha, uma palavra que encoraja, que consola, que exorta, que impulsiona e que desafia. E que semana extraordinária estamos tendo. Tivemos já nossa aula do Lidera ontem à noite, foi maravilhosa. Falando sobre a ferramenta dos dons, eu e a Aline ministramos e foi muito bom falar sobre a descoberta dos dons. Nós carregamos dons e frutos. Essas são as duas principais marcas de quem nasceu de novo. Quando você nasce de novo, tudo é novo. Teus frutos são novos, teus dons são novos, capacidades são novas. E eu te digo, quando você é uma nova pessoa, você é irreconhecível. E nessa manhã, eu quero já, sem muitas delongas, começar o devocional dessa manhã, falando sobre o poder do Evangelho e seus efeitos. Há quem pense que o Evangelho é uma mensagem que apenas é salvadora. Mas, na verdade, o Evangelho não é informar as pessoas que dá para ir para o céu ou para o inferno. O Evangelho é a boa notícia do reino de Deus chegado entre nós. E o reino de Deus carrega uma nova realidade. E essa realidade não tem a expectativa de levar o homem para o céu, mas trazer o céu para o homem. E é maravilhoso que Jesus ele diz: o reino de Deus está entre vós. Não é comida, não é bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Não está aqui, não está acolá. O reino de Deus ele é muito mais do que apenas uma informação para levar as pessoas para o céu ou livrá-las do inferno. E hoje eu quero falar sobre esse poder do Evangelho. Paulo ele diz: o Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho de Deus ele é poder. O Evangelho de Deus é poder. E hoje eu quero me aprofundar sobre esse poder do Evangelho. Eu cresci num lar onde meus pais, eu costumo dizer que eles conheceram mais o inferno do que o céu. Meu pai era mais especialista em demônio do que em anjo. Passávamos de 8 a 12 horas por dia expulsando demônios. Você já conhece um pouco da minha história. Aos 4 anos de idade, meus pais compraram uma pequena propriedade de 1 hectare aqui dentro de Curitiba. E a partir dali, meu pai estava empolgado para criar seus 7 filhos. Arrumou uma marcenaria. E a partir dali, quando ele estava prontinho para ter uma vida medíocre, né, com 7 filhos, criar os filhos, ser marceneiro, fazer dinheiro, comprar as coisas, ele começou a ser bombardeado de pessoas pedindo ajuda. E as pessoas começaram a ficar 2 dias lá em casa, 4 dias, 6 meses, 6 anos e 20 anos. Ao longo dos 21 anos, mais de 8.000 pessoas moraram na minha casa. E essas 8.000 pessoas eram pessoas do Brasil inteiro. Eu costumo dizer que nossa casa era um para-raio de demônio. Todo endemoniado do Brasil parece que terminava lá em casa. E eu cresci com o meu pai, naturalmente expulsando demônios. Nós passávamos horas sentados do lado de uma cama. Era uma cama de ferro. E eu me lembro até hoje, né? A gente sempre segurava no braço os endemoniados. E aí um caía endemoniado. Aí esse endemoniado tinha uns 3, 4 caras segurando ele. De repente um dos caras começava a bater no endemoniado. E aí a gente descobriu que era outro endemoniado agredindo o outro que estava endemoniado. Aí a gente tentava segurar um, segurar o outro, e uma vez teve 7 pessoas endemoniadas na mesma hora, dentro de casa. Eles quebravam vidro, quebravam banheiros, eles quebravam a cozinha, eles quebravam cadeira, eles quebravam o que tinha pela frente. E aí, meu cunhado, que casou com a minha irmã mais velha, era um suíço missionário, ele um dia usou a cabeça e falou: por que a gente não faz uma cama de metal e a gente pelo menos imobiliza a pessoa na cama, né? E aí a gente tinha 2 camas de ferro lá em casa. Parecia um bagageiro de Kombi com 4 pernas, entendeu? E aí, quando a pessoa caía endemoniada, a gente colocava ela na cama, né?
amarrava os braços, amarrava os pés. E assim eu vi meu pai por 21 anos do lado de uma cama expulsando demônios. É chocante. Hoje talvez até daria cadeia, cárcere privado, blá blá blá. Mas na época era o método de cura que meu pai fazia com as pessoas. Muitas pessoas passaram por aquele lugar, foram libertas, muitas pessoas choravam. E na verdade, eu até arrisco dizer que na verdade hoje a gente institucionalizou o endemoniamento com diagnósticos. Então esse negócio da bipolar, tem síndrome de não sei o quê, tem crise de pânico. Na época a gente chamava tudo de demônio. E a gente curava as pessoas da bipolaridade. As pessoas passavam 6 meses, 1 ano, elas estavam normal de novo. E eu me lembro que os hospitais psiquiátricos aqui de Curitiba, na época ainda tinha hospital psiquiátrico. É interessante, né? Que hoje nem hospital psiquiátrico não tem mais tanto, né? Porque parece que os loucos começaram a ser diagnosticados para morar em casas. Mas o Hospital Pinheiros, Nossa Senhora da Luz, o Pinel, eram hospitais que ligavam e falavam: pastor, pelo amor de Deus, a gente não sabe mais o que fazer com a pessoa. Eu já estava no grupo de 8, a pessoa já estava sempre no manicômio, sempre na camisa de força. Antigamente usava camisa de força, era tipo um blusão que tinha 2 cordas nas pontas, né? Como se a manga fosse fechado com uma corda. Então eles colocavam esse blusão, a pessoa fazia assim e eles amarravam a corda por trás. Essa era a minha infância. Um pouco da saúde da minha infância, né? Desde os 4 anos de idade, vendo essa loucura toda. Mas uma coisa sempre me chamou a atenção. Meu pai carregava o poder de Deus. Para quem conhece meu pai, você vai saber que meu pai era um dos caras talvez mais tradicionais que eu já conheci. Quanto ao uso dos dons, oração em línguas, profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, meu pai não era um cara que admirava muito e que enaltecia muito os dons. E é isso que para mim é estranho, porque eu cresci numa casa que tinha o poder de Deus, mas não revelava o dom, o poder de Deus nos dons. E hoje, quando a gente fala de poder de Deus, logo você pensa na cura. Quando você fala poder de Deus, logo você pensa na velhinha de coque falando: eis que o Senhor te diz que você, se não se aprumar, ele vai pesar a mão e bababá, babá. E a gente associou o poder de Deus à operação dos dons. E não é sobre isso que eu quero falar hoje, porque o poder de Deus também se manifesta através dos dons. Mas eu quero falar sobre a outra face do poder de Deus, que não se revela nos dons, mas que se revela na natureza do homem. 1 Coríntios 2, 1-5 fala sobre o caráter da pregação de Paulo. E esse é um texto que a Aline, na quarta-feira passada, ela ministrou aqui no Family Service, na quarta-feira. Nós temos por costume, todas as quartas-feiras, um culto de serviço familiar, onde nós reunimos toda a diaconia da igreja no cinema, e nós temos ali uma pregação sobre integridade, influência e governo. Uma mensagem que não é para neófitos, não é para pessoas que ainda estão no leitinho espiritual, mas nós procuramos sempre trazer uma palavra mais profunda, com uma profundidade, com um peso de responsabilidade maior. E a Aline, ela começou falando sobre aonde o poder de Deus se apoia. E aí o texto lhe diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, Paulo dizendo isso para a igreja de Corinto, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não o fiz com ostentação de linguagem e de sabedoria. Olha que interessante. Eu não fui performar, eu não fui ser um palestrante, eu não fui impressionar vocês com uma ostentação de linguagem. Note bem isso. É uma marca presente hoje na pregação da nossa geração. Porque eu decidi nada saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Lembra que Paulo era o bambambam. Era o escritor de best-seller da época. Fariseu dos fariseus, ele era mestre da lei, israelita, ele era, assim, todos os pedigrees de um religioso, Paulo carregava. E ele falou assim, ó, viu, eu fui ter entre vós, mas eu decidi nada saber entre vós. A única coisa, eu procurei ser perito no Cristo, o crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande
tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Note que Paulo está falando que a nossa fé ela tem uma base, nossa fé ela se apoia, ela está suportada, sustentada, e ele diz, a nossa fé ela não está embasada na sabedoria humana, nossa fé não está embasada na ostentação de linguagem, não está embasada nas linguagens de persuasão e sabedoria. A nossa fé ela se baseia no poder de Deus. Existe muita fé hoje baseada na sabedoria humana, por isso ela não funciona. Por isso que é uma fé inoperante, por isso que é uma fé que no dia mau ela te deixa com as calças na mão. Mas esse texto está dizendo que a nossa fé ela precisa ser sustentada pelo poder de Deus. E hoje eu quero me aprofundar sobre os mistérios do poder de Deus, o poder de Deus e seus efeitos. Quando você nasce de novo, você pode ser revestido de poder e você é investido de autoridade. Duas coisas que nós recebemos quando nós recebemos o nosso passaporte celestial. Nós somos investidos de autoridade e revestidos de poder. Investidos de autoridade fala sobre o dentro de você. Dentro quem você é se torna uma figura de autoridade. O revestido é sobre o que está vestindo você. Você está travestido, você foi revestido, você foi encapsulado no poder. E aqui que eu quero entrar no texto principal dessa manhã, que é de 2 Pedro 1, 3 e 4. A Bíblia diz, visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Esse é um dos textos divisores que separa o religioso do renascido, que separa aquele que está ainda debaixo do Antigo Testamento para aquele que está debaixo do Novo Testamento. O poder de Deus ele não tem só o objetivo de te revestir para operar, ele tem o objetivo de te revestir para você superar. Superar o quê, Cal? Superar todas as nossas paixões e corrupções que há no mundo. Uma das coisas que talvez mais a religião ela gosta de enfatizar é que o mal, que o pecado ainda habita em nós, que nós somos de natureza corrupta, que nós ainda somos caídos, Só que esse texto ele diz o contrário. Ele fala que a prática progressiva das graças cristãs gera em nós resultados. E esse resultado não é um resultado de obra, esse resultado é um resultado de natureza. Deus impartiu com a humanidade a sua natureza divina. Esse texto está dizendo, ele nos tornou coparticipante da natureza divina. Você tem a própria natureza divina em você. Tudo que Deus é, você é. Tudo que Deus pode, você pode. Tudo que Deus sabe, você sabe. Tudo que Deus pensa, você pensa. Por quê? Porque você tem um DNA, você nasceu da divindade. Essa é a diferença entre o evangelho do Antigo Testamento, que termina em João, para o evangelho do Novo Testamento, que começa em Atos. E você já aprendeu isso comigo. O Novo Testamento começa em Atos e não em Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João ainda é um tempo da lei, é um tempo do Antigo Testamento, da antiga aliança. Jesus nasceu nesse Antigo Testamento. A ponto de Jesus, pelo Antigo Testamento, ele trazer a sua obra consumada na cruz, e aí ele diz, antes agora de vocês prosseguirem com esse evangelho, ele primeiro diz, arrependei-vos,
arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E ele diz então, arrependei-vos significa mude a sua maneira de enxergar e ver o evangelho, porque o reino de Deus chegou e tudo vai ser diferente. E a Bíblia diz que quando se muda o sacerdote, muda-se também o estatuto. Então, antes de Atos, nós estávamos debaixo de outro estatuto, porque nós estávamos debaixo de outro sacerdócio. A ordem de Arão. Esse era o sacerdócio da antiga lei, onde o processo, o rito, o feito nos aproximava ou nos distanciava. Nós éramos aceitos pelo serviço, nós éramos sacerdotes com sacrifício nas mãos. Aí vem Jesus e ele se torna o próprio sacrifício. E aí ele diz, remove o primeiro, estabelece o segundo. A ordem de Arão é retirada e entra então a ordem dita lá atrás, anunciada como ordem de Melquisedeque. E aí nós sabemos que o príncipe da Salém, que é o príncipe da paz sem fim, se revelou à humanidade em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas esse príncipe de Salém, ele diz, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então vocês se tornarão minhas testemunhas. Quando nós recebemos o poder de Deus, João diz, mas a todos quanto o receberam, mas a todos quanto creram em Jesus, todos quanto tomaram posse de quem é Jesus, deu-lhes o poder. E essa palavra poder ali não é dunamis. Não é a palavra da operação de milagres, não é a palavra de operação de sinais, prodígios, maravilhas, o túnel do fogo, o cura do sobrenatural. Não é dunamis. Essa palavra ali é outra face do poder de Deus, que é a palavra exousia. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes a exousia para serem feitos filhos de Deus. E é sobre esse efeito do poder de Deus que eu gostaria de cravar hoje no seu coração e na sua convicção, dizendo que exousia é o poder sobre a sua humanidade. E Paulo ele diz, a ninguém mais olhei segundo a carne. Outro texto diz, porque o pecado ele foi destruído. E nós precisamos entender que uma vez que nós nascemos de novo, nós somos uma nova raça, assim como o divino se fez carne em Maria. Hoje nós, os nascidos de mulher, nos tornamos divinos ao nascer de Deus. Essa é a diferença entre nós e todos aqueles que viveram antes da cruz. Muitas vezes nós conseguimos mais ver poder de Deus em José, que foi vendido como escravo no Egito. Conseguimos ver o poder de Deus na vida de Daniel, que fechou a boca dos leões. Nós vemos o poder de Deus em Isaías, em Jeremias, em Davi. Vemos o poder de Deus nesses heróis da fé. Mas nós não levamos em conta que eles não receberam o poder para serem feitos filhos de Deus. Viveram num tempo da terra onde era difícil ser crente. Um tempo onde eles precisavam, na sua humanidade, acessar a obra de Cristo pelo seu sacrifício, porque não havia obra de Cristo. Então a justiça deles vinha das obras que eles operavam. Por isso Abraão foi chamado o pai da fé, porque ainda não tendo a obra de Cristo, ele creu sem a obra de Cristo. E isso tornou ele pai da fé. Agora, hoje, nós estamos depois da cruz. E nós precisamos entender que a cruz nos deu o direito a sermos co-participantes da natureza divina. O texto lhe diz, o seu divino poder, pelo seu divino poder, nos foram doados, nos têm sido doados. Isso aqui é um tempo presente. O seu divino poder é através de um divino poder que nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Todas as coisas. O poder de Deus ele é a fonte que te supre em todas as coisas. No entendimento, na sabedoria,
nas decisões, nos planos, nos sonhos. E nós precisamos nos converter a essa verdade, entendendo que há um poder supranatural. Quando nós nascemos de novo, é como se nós nos tornássemos super-humanos. Nós nos tornamos super-humanos. Nós somos revestidos de um poder. E esse espírito de poder tem um fim bem objetivo. Nós não recebemos o poder para nós performarmos dons. Entenda que isso é um efeito colateral do poder. Mas a Bíblia diz: e vocês serão revestidos de poder, e então serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O principal objetivo do poder de Deus é te tornar uma testemunha. Testemunha significa você estava lá, foi com você que aconteceu. Testemunhar sobre o poder de Deus. Testemunhas oculares do poder de Deus. Quando você vive debaixo do poder de Deus, a Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. Debaixo do poder de Deus, debaixo dessa unção de Deus, todo o sofrimento, tudo aquilo que exigia esforço próprio, tudo aquilo que exigia sacrifício próprio, agora ele é despedaçado. E pelo poder de Deus nós superamos toda a paixão corrupta, paixão mundana, todas as tendências, todas as tentações. O Espírito em nós nos capacita contra todo o pecado. E sabe o que me chamava a atenção na vida do meu pai? Que meu pai, embora ele não fosse um performador de dons, meu pai era um homem piedoso quanto aos pecados. Eu cresci numa casa onde não tinha nenhuma abordagem ao Espírito Santo, no sentido performático, mas meu pai colocou no centro do meu ser a possibilidade de viver uma vida sem pecado. Cal, você acha que você vive uma vida sem pecado? Eu não sei se eu vivo, mas eu tenho consciência que é possível viver. A vida sem pecado está à nossa disposição. E santificação, esse texto ele diz aqui, o seu divino poder nos conduzem à vida e à piedade. Nos conduzem à vida e à piedade. Existem duas coisas que são marcas na minha vida, são vida e piedade. Desde que eu me conheço por gente, eu vivo uma vida ao máximo. Eu vivo uma vida dentro daquilo, da medida justa que Deus me criou. Domingo nós estávamos no culto, e em um dado momento, estava sendo ministrado uma palavra e a pessoa responsável ela falou: feche seus olhos e comece a agradecer a Jesus por coisas que têm acontecido na sua vida. Fale 2 ou 3 coisas, reconheça 2 ou 3 coisas, motivos de gratidão na sua vida. E naquele momento, eu despenquei, eu desabei em choro, porque eu me dei conta que a minha vida é marcada por ausência de vazio, desde que eu me conheço de gente. Desde muito criança, eu não sei o que é um vazio na vida. Eu não lembro um dia de um vazio na minha vida. Nem financeiro, nem emocional, nem de ordem física, nem de natureza, queria muito viajar isso, queria muito ter aquilo, nem de eu poder fazer algo e não poder fazer. E eu me dei conta que eu tinha uma vida com ausência de vazio. Nunca senti um vazio na minha vida. Só que isso não é porque eu sou melhor que alguém, isso é porque eu tinha um pai em casa que fez a lição de casa e manifestou o poder do Evangelho na minha vida. O poder do Evangelho, ele te supre, ele te torna coparticipante da natureza divina que te conduz à vida. Por isso Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É vida em abundância e não uma vida de sobrevida. Não é uma sobrevivência. Não é você estar vivo, comendo, trabalhando, tentando se manter anti-morte. Não, é uma vida em abundância. É uma vida ao máximo, é uma vida vivida, uma vida desfrutada, uma vida com a presença permanente da alegria, presença permanente da paz, da justiça. E a vida de piedade. Piedade significa reverência profunda a Deus. Se tem uma coisa que desde os primeiros dias que eu me vi cultuando,
cantando, tocando música na igreja, pregando com 12 anos pela primeira vez, é que eu sou filho de pais piedosos. Minha mãe continua sendo piedosa. Meus pais carregavam a reverência profunda a um Deus que era Senhor de todas as coisas, um Deus Senhor da vida. E esse texto ele diz que a marca do poder de Deus sobre nós é que nós temos uma vida piedosa. A piedade, ela é a chave do temor de Deus. Não tem como você ter uma vida de temor de Deus se você não revela isso em piedade. E ele diz que o divino poder nos conduz à piedade. Então piedade não é eu não beber, eu não fumar, eu me vestir de saia, colocar o terno. Piedade não é uma vida com uma cara de freira ou com um perfil de padre. Piedade é uma disposição mental que você tem no Senhor. Piedade são a ausência de alguns pensamentos petulantes que o ser humano sem Deus ele carrega. Piedade é a tua capacidade de você ter uma disposição mental de humildade permanente, entendendo quem é o ovo e quem é a galinha, quem é Deus e quem sou eu. Piedade é a tua capacidade de você viver vazio da altivez, vazio da autossuficiência, vazio da justiça própria. A vida piedosa é uma vida de gratidão, onde todos os dias você acorda constrangido pela graça, favor e o direito de você desfrutar tanta coisa na sua vida. E ele diz aqui, agora, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas. Você tem à sua disposição muito grandes e preciosas promessas. A certeza que nós vivemos dias de novidade é que existem promessas ainda não cumpridas na sua vida, que é uma questão de tempo. Mas quem que prometeu? O teu Criador. Por isso que eu gosto sempre de terminar a oração dizendo fiel que te disse o qual também o fará. Porque nós cremos que Deus ele é poderoso para fazer muitas promessas para nós. Mas esquecemos que ele é tão, na mesma proporção, poderoso para cumprir essas promessas. Deus ele não tem dias onde ele não está conseguindo cumprir algumas coisas. Deus ele é plenamente poderoso para o sim e o amém sobre tudo aquilo que ele disse que seria sobre você. A questão é que nós atrapalhamos a manifestação, o cumprimento dessas promessas. Nós tomamos decisões que impedem, que sabotam, que ameaçam promessas que deveriam estar sendo cumpridas no tempo presente, mas porque nós estamos distraídos, ocupados com outras coisas, nós não desfrutamos da operação dos cumprimentos dessas promessas pelo seu divino poder. Não é sobre a sua oração, sua campanha de leitura da palavra, pela sua disciplina no jejum. Entenda, o poder de Deus em nós é o que nos esvazia de qualquer sentimento de justiça própria, de uma obra que eu possa fazer revogando diante de Deus que eu fiz algo para merecer outro algo. Nós não fazemos nada por merecimento. Por que não fazemos nada por merecimento? Porque não existe nada que nos torne merecedor daquilo que nos é devido pelo valor que nós somos para Deus. Quando se fala que graça é favor imerecido, novamente nós estamos colocando o valor do homem abaixo do valor daquilo que o homem pode fazer. Quando nós estamos falando que graça é favor imerecido, nós estamos falando você está recebendo uma coisa que você não merece. Só que será mesmo que a gente não merece ou será que a gente perdeu a noção do quanto vale uma vida humana perto de qualquer coisa que Deus pode fazer para nós? O homem tem valor inestimável. Por isso que graça não é favor imerecido, graça é um favor merecido. Pelo valor que nós temos no Senhor, pelo valor que a humanidade, que o homem tem para Deus, toda a obra de Cristo, toda a graça de Cristo foi merecido pelo valor que você carrega.
Carl, mas é favor imerecido no sentido de você não fazer por merecer. Não, mas isso é meritocracia. Isso é outra coisa. Meritocracia é uma coisa, favor é outra coisa. E realmente, pela meritocracia, ninguém pode alcançar a graça de Cristo. Mas pelo valor que uma alma ela tem em relação às coisas que foram criadas, toda a obra de Cristo foi na dimensão do quanto vale uma alma. E esse texto aqui ele termina dizendo assim: porque por elas vocês vos tornaram co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. O livramento das paixões do mundo é um efeito colateral do poder que carrega o Evangelho. Calma, mas eu estou me esforçando para eu não cair no pecado da glutonaria, para eu não cair no pecado da ostentação, da concupiscência dos olhos, da carne, da pornografia, da imoralidade sexual. Meu irmão, quando você está lutando demais contra algo, desconfie. Porque esse texto está dizendo que a natureza divina nos livra. Nos livra. Eu não lembro de uma passagem onde Jesus falava: ai Deus, eu queria tanto casar com aquela mulher, eu queria tanto desejar aquela mulher, mas em nome de Jesus eu não vou. Eu não vejo Jesus fazendo isso. Você consegue entender que a natureza divina que estava em Jesus está sobre você? E que a mesma naturalidade que Jesus tinha sobre as concupiscências, as paixões do mundo, sobre o livramento. Por que Jesus ele viveu sem pecado? Porque ele era muito bom? Ou porque ele estava debaixo da perfeição da natureza divina? Quando nós lutamos demasiadamente contra o pecado, nós não estamos levando em consideração que é a natureza divina, a coparticipação na natureza divina, que nos livra da paixão mundana, que nos traz uma vida em piedade. Então eu preciso entender que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa no corpo fraco. É o poder de Deus que ele muda o instinto humano. A religião, ela muda o seu comportamento, mas nunca vai ter poder para curar o seu instinto. É do seu instinto que nascem todos os desejos corruptos e pecaminosos. É do seu instinto. E quando eu tenho essa coparticipante, quando eu nasço de Deus, quando eu estou nascendo do Espírito, eu recebo exousia, que é o poder sobre a minha carne humana, de maneira que agora toda a nossa imoralidade no instinto seja curado. E por natureza, nós nos tornamos santos. Porque aquele que é nascido do Espírito cogita para as coisas do Espírito. Assim como aquele que é nascido da carne cogita para as coisas da carne. Então não tem como ser nascido do Espírito e ficar inclinando para as coisas da carne. Não tem como eu ser nascido da carne e eu me esforçar para cogitar para as coisas do Espírito. Então se você quer ter um instinto de cachorro, não adianta ficar só latindo, andando de 4. Andar de 4 e ficar latindo, colocando uma máscara de focinheira, não faz de você um cachorro. Você se vestir de mulher, se travestir de mulher, não faz de você uma mulher. Você se vestir de crente, não faz de você um crente. Você se comportar, falar, orar, comer, beber, dormir como um crente, não torna você um crente. Porque se tudo isso tornasse a gente crente, a gente não precisava da obra de Cristo. Não precisava da obra de Cristo. Agora, a obra de Cristo, ela foi encomendada para nos dar poder para sermos feitos filhos de Deus. E agora eu não sou mais um cachorro porque eu me comporto como um cachorro. Eu sou um cachorro porque eu nasci de outro cachorro. Agora eu não sou mais crente porque eu me comporto como crente. Eu sou crente porque eu nasci de um crente. Eu nasci da árvore do crente, do cristianismo. Eu nasci da obra de Cristo. Eu nasci de Deus.
Tão certo que Maria concebeu Jesus, tão certo eu fui concebido por Deus quando eu nasci de novo. Deus era pai de Jesus, tão certo quanto Deus é meu pai. Você consegue entender que um útero humano recebeu uma semente divina e o filho do divino foi fecundado pelo filho do homem, pela filha do homem, por uma mulher. Jesus era Deus e homem. Hoje nós somos homem e Deus, assim como Jesus era. A diferença é que eu não preciso mais, Deus não precisa mais inseminar minha mãe. Agora, depois da obra de Cristo, todo nascido da carne tem poder para ser nascido do Espírito. Espírito de quê, Cal? Espírito de Deus. Você recebe poder para nascer de Deus. Por isso, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Até aquele dia, ninguém podia ser chamado filho de Deus. Por quê? Porque só Maria inseminou. Foi inseminada com a divindade, com o unigênito do Pai. Mas depois que Jesus morreu, a Bíblia diz que ele tornou o primogênito de muitos irmãos. Como que o unigênito se torna primogênito? É que depois disso nos foi dado o poder para sermos feitos filhos de Deus. Quando você tem dois irmãos, qual a diferença desses dois irmãos? Mediante um pai, há um DNA, há uma herança, há um direito, há um dever. Exatamente quem Jesus é. Hoje nós fomos posicionados em quem nós somos. O mesmo Espírito que estava em Jesus está em você. A mesma perfeição que estava em Jesus estava em você. A mesma sabedoria que estava em Jesus estava em você. A mesma plenitude dos dons que estava em Jesus está em você. A mesma plenitude dos 5 ministérios que estavam em Jesus está em você. A mesma ausência de pecado que estava em Jesus também está em você. Mas a religião sempre vai te falar outra coisa. E não misture religião naquilo que uma fé honesta, uma fé sincera precisa crer. Se isso é demais para você, eu lamento te dizer, mas você precisa nascer de novo. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Todas as coisas se discernem espiritualmente para quem é espiritual. Por isso que a sabedoria de Deus é loucura para quem não é espiritual. Por isso que a gente precisa ser considerado um pouquinho mais louco do que a sabedoria do mundo. Por isso receba nessa manhã a possibilidade de se tornar coparticipante da natureza divina. Eu estava uma vez em um retiro com muitas pessoas e no meio da minha pregação o pastor estava tão transtornado que ele mexia a cabeça, ele bufava. Em um dado momento ele levantou no meio da multidão e falou assim, calma, menos, que agora se pegou pesado. E aí ele lá de trás ele fala assim, Pastor Cal, Jesus era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. É um pastor coitado lá de Ribeirão Preto. Nós só somos 100% homem. Aí naquela hora eu olhei, eu nunca vou esquecer, o Espírito Santo me soprou esse texto aqui de 1 Pedro. O Espírito Santo me soprou esse texto. Eu não tinha capacidade de lembrar desse texto. E aí eu disse, então, alguém abra 1 Pedro, nem eu lembro que texto que é esse que eu li. 2 Pedro 1:3. E eu falei, inspirado pelo Espírito, falei, então alguém abra 2 Pedro 1:3. Nisso um jovem muito inocente levanta e lê esse texto. Visto que pelo seu divino poder, ele nos tornou coparticipante da sua natureza divina. E aí eu falei, e aí pastor, o que você tem a dizer? Aí ele sentou e até hoje esse pastor ele não admite, porque a lei nunca vai permitir que alguém se torne filho de Deus. Para concluir, você sabia que o que incriminou Jesus a ser crucificado numa cruz foi que ele disse que era filho de Deus? E aí quando a autoridade ela é dita, a autoridade ela vai lá e procura
a culpa de Jesus. E aí Pilatos ele fala, não encontrei nele culpa alguma, estou lavando minhas mãos. Eu, quanto à lei, eu não posso incriminar. Aí vem os religiosos, os batistas, os presbiterianos, os menonitas daquela época, porque é a mesma coisa hoje, o mesmo modelo mental hoje está sobre as denominações, principalmente das igrejas históricas. Crentes que vivem sem o poder de Deus. São evangélicos que vivem sem o poder do evangelho. São os cristãos que vivem sem Cristo. E aí os religiosos abriram a lei e diz assim, visto que em conformidade com a lei, a si mesmo ele se fez filho de Deus, por isso crucifica-o. E meu irmão, se crucificaram Jesus porque ele disse que era filho de Deus, não espere nada menos do que isso quando você se anunciar como um filho de Deus na terra. A religião nunca vai te engolir como um filho de Deus. Porque um filho de Deus ele é seguro de quem é, ele não tem nada a esconder de ninguém, não tem nada a provar para ninguém, não tem nada a esconder, a provar e não deve nada a ninguém. Você precisa entrar nesse lugar hoje. Um homem de verdade ele não tem nada a provar para ninguém, ele não tem nada a esconder, ele não deve nada para ninguém. Viva essa vida, é a vida livre. É uma vida livre na piedade, é uma vida livre no poder, é uma vida livre na ausência do vazio, é uma vida livre, onde você não precisa de algo para ter certeza que você está mais perto ou mais longe de Deus. É uma vida com o Pai. E assim como meu filho pode rodar o mundo hoje, e ele não se distancia emocionalmente do quanto ele está conectado dentro de mim, assim eu sou com o Pai, assim é você com o Pai. Para aqueles que nasceram do Pai, para aqueles que têm consciência do Pai que tem, não existe distância. Nós estamos em Deus, nós somos um para com Deus, nós somos da família de Deus. Que Deus abençoe tua sexta-feira, que você tenha a ousadia de se levantar na terra como um filho legítimo do grande eu sou, do Senhor da vida, daquele que é tudo em todos. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Tua palavra é poder para todo aquele que crê. O teu evangelho é poder para todo aquele que crê. Para quem não crê, o evangelho em nada é a mesma coisa. Mas para aquele que crê, o evangelho, ele é poder. E eu profetizo sobre aqueles que me ouvem nessa hora. Fecha os olhos onde você estiver, se você puder. Abre as tuas mãos. E eu profetizo onde você estiver. Receba o poder de Deus, que te livra das paixões mundanas, que te capacita para toda boa obra, o poder que te torna coparticipante da natureza divina. Você é divino, em todas as células do teu ser, em todo o suspirar, no deitar e no levantar, no cair e no levantar, você é divino. Você não tem dias mais divinos, dias menos divinos. Você nasceu do Senhor da vida. Por isso, cresça e desenvolva essa salvação. Isso é a salvação do homem com o Salvador que nos criou, para sermos a sua imagem conforme a sua semelhança. E hoje nós temos esse direito, podemos viver nessa dimensão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe vocês, que seja uma palavra que tenha encontrado fé suficiente no seu coração para mudar toda a sua história. Até logo, pessoal.